Olá, estamos aqui para acompanhar a partida da oitava rodada 5 Field Cup entre Giri e Caruana. Vamos acompanhar o ponto de vista do Caruana. Então vamos lá. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, Grunfeld, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7. Aqui temos as casas amarelas como as jogadas mais comuns das brancas, que jogam com tudo. Bispo em E3, C5, e agora as brancas têm as casas amarelas para jogar, ou ainda o movimento de torre, que é o movimento jogado. Roque, dama D2. Aqui lances comuns das pretas é dama em E5. Aqui E5 não é bom, agora E5 é bom. Antes não era bom porque as brancas não tinham rocado ainda. Agora então E5, cavalo F3, C toma D4, embora E toma D4 também fosse legal. C toma D4, E toma D4, cavalo D4, toma D4, bispo D7. Aqui o bispo pode também vir para D3, jogada bem interessante. Ou a jogada que foi jogada pelo Giri, que é bispo em C4. Cavalo C6, cavalo F3. Aqui o cavalo também poderia ter jogado, por exemplo, vindo para capturar o outro cavalo, ou ainda vir para E2 com o objetivo de mudar de rota. Mas aqui também está bem ok. Bispo G4. E dama toma dama, troca com a torre, roque. E aqui várias possibilidades aqui de jogo. Desculpem pelos rabiscos todos aqui, antes de fazer o vídeo eu estava vendo algumas variantes, por exemplo com o bispo aqui, propondo essa troca aqui, antecipando ao pulo do cavalo em G5, então já vou pular para esses riscos todos desaparecerem. A jogada das pretas foi torre de F em E8, torre B1, ameaçando o peão, cavalo A5, poderia também simplesmente avançar o peão, bispo D5, bispo E6, bispo toma E6, torre aqui uh, toma o bispo, e agora essa torre poderia vir para D1, uma jogada bem interessante, trocando as torres, mas foi jogado bispo toma A7. Torre A8 antes de capturar o peão, bispo volta, agora bispo toma bispo, cavalo toma D4, e agora sim, torre recupera o peão. Jogo bem equilibrado até aqui, sem grandes problemas. Cavalo F3, torre E2, torre A4, torre E4, torre de F em C1, torre toma A4, H3, torre E8, torre C7, H6, torre B5, torre em E2, cavalo E5, e aqui nós temos também uma sequência aqui, que é torre cheque, rei volta, torre ganha peão, que vai ser o que vai ser jogado. Então as pretas estão com isso em mente, enquanto que as, as brancas vão poder recapturar o seu peão com esse cavalo aqui, como a gente vai ver nessa sequência. Torre cheque, rei H2, torre captura, cavalo G4, recuperando o peão. Torre em F1, cavalo recupera o peão, rei G7, cavalo G4, torre H1 cheque, rei volta, torre HB1, torre D5, torre D1, torre B5, torre D6, cavalo E5 e torre F6. Aqui o cavalo pode vir para essa casa ameaçando a torre, que é a melhor jogada aqui da posição, mas as brancas jogarão torre em C3, um lance que eu até botei em vermelho aqui porque é um lance que não é nada bom. O lance imediato das pretas para aproveitar esse lance das brancas é pressionar o cavalo, né, que não devia mais estar nessa casa. Então o cavalo agora precisa ser defendido. A torre é obrigada a voltar
confessando que seu movimento foi equivocado. E agora as pretas teriam um lance muito bom, que é torre em A3. Essa torre aqui manteria a vantagem das pretas e daria. Não foi o jogado no jogo, né? Mas, por exemplo, a sequência de lances seria algo como cavalo volta, torre captura torre, que captura de volta, e as pretas avançam seu peão, torre jogam aqui ou aqui. Vamos jogar na frente do peão, né? Para parar um pouco o avanço. Opa, desculpem, aqui. Deixa eu voltar aqui. Torre aqui. E daí a torre pode vir para cá. A branca tem que tomar e troca aqui. E o final do jogo está 3 peões contra 2 das brancas. E as pretas aqui estão melhores. Peão aqui passado. Vai ter alguma dificuldade para chegar até o fim. Mas melhores aqui, um peão de vantagem. Contudo, não foi o que aconteceu no jogo. Vou voltar a posição aqui. Em vez de torre jogar em A3, o nosso amigo Caruana jogou B3. E B3 simplesmente devolve toda a vantagem acumulada e conquistada com o erro do Guiri. Então, torre vai tomar B3 e torre G5 cheque. Após torre G5 cheque, rei vem para F2, torre cheque, rei para trás, embora se o rei fosse para frente também estaria ok. Na verdade, se o rei fosse para frente, seria um bom lance. Como o rei recuou, as pretas ganharam muita força de ataque. Por exemplo, se o rei tivesse aqui, agora as pretas teriam que jogar. Vamos seguir então, só para mostrar para vocês como é que seria. Rei aqui, pretas aqui, rei avança e agora ou as pretas tomam o peão ou continuam com os cheques. No caso, continua com o cheque aqui, o rei vai para o lado, a torre tenta pegar mais peões, o rei simplesmente volta. E é isso, o cavalo precisa entrar no jogo agora. O jogo continuaria bem equilibrado. Mas como o lance de rei não foi aquele lá, o que aconteceu foi que as brancas acabaram com muitas chances de terem até perdido esse jogo. Por exemplo, agora nós temos torre, toma G2, um lance correto. As brancas poderiam jogar alguma coisa como torre C7 aqui, seria uma das possibilidades, mas jogaram torre toma cavalo, o que é ruim, porque agora torre toma torre, e temos duas torres contra cavalo e torre. As pretas aqui estão, bem dizer, ganhas, porque agora rei toma G2 e torre toma cavalo. E avanço de peão aqui das brancas. Nesse momento da partida, o computador marca 2 pontos, mais de 2 pontos para as pretas, que estão com um peão a mais. Então, hum, como na partida do Carlsen, não teria como perder se os lances certos forem jogados. Mas, nesse momento aqui, por exemplo, temos torre em E6. Um lance que já é inferior. Torre não quer trocar. Se trocar, o jogo está perdido, obviamente. Então, torre desce, rei avança, torre se mantém aqui no canto, torre avança, torre em A5, torre volta tentando a troca, não quer, obviamente, torre para frente
e rei avança. Rei para frente, torre ocupando a coluna, peão avança uma casa, não tão bom. Aqui seria muito interessante jogar peão em F5 já, mas ainda não foi um lance decisivo. Torre cheque e rei para frente. Torre cheque, torre protege, torre avança aqui e torre branca cheque, rei volta. Parece que a partida vai terminar assim, empate, porque as pretas não conseguem melhorar sua posição e as brancas se mantêm com a torre bem ativa, né? Só que agora nós temos, por exemplo, cheque, rei para frente. Parece que vai seguir na mesma, né? Torre cheque, torre protege e aqui simplesmente não tem como melhorar a posição, certo? Torre vem para frente. Por exemplo, aqui teria, se a torre jogasse, poderia o rei vir para cá, torre vir para cá, lances que poderiam já ajudar a melhorar a posição, mas torre para frente. E aqui continua a situação do empate. Só que com esse cheque aqui muda tudo. Ou melhor dizendo, poderia ter mudado tudo se as pretas tivessem jogado, por exemplo, aqui. Se rei viesse para cá, então nós teríamos, vamos seguir só com essa sequência, teríamos torre, rei avança e a torre pode descer aqui para capturar os peões. A torre defende um peão, a torre ataca o outro, o peão avança, branca captura, preta captura de volta, torre cheque e o jogo estaria igualado, empatado. Aqui, contudo, após esse cheque, o que o Caruana joga é rei em E6. Ou seja, mantém ainda a vantagem e a possibilidade de estar melhor nesse final, de repente até vencer esse final. Só que não vai conseguir vencer. Ele não devolve a vantagem para o empate, mantém-se com a vantagem, só que não adianta nada porque sua posição vai continuar parada. Vai acontecer o seguinte: rei E3 cheque, rei F7, torre A3, torre D4, rei A6, rei E7, torre A3, rei E6, rei E3 cheque, rei F5, torre F3 cheque, rei E5, torre E3 cheque, torre E4 e as brancas não podem trocar, então fogem e aqui ambos aceitam o empate. Então, esse final aqui, o Fabiano Caruana aparentemente não conhecia essa posição porque estava melhor e não conseguiu vencer. E acho que era isso. Esse jogo aqui, se alguém pudesse ter ganhado, teria sido o Caruana nesse final aqui. Mas outra partida que terminou em empate nessa nossa oitava rodada da Sinquefield Cup. Se vocês quiserem acompanhar mais partidas da Sinquefield Cup e também se manterem atualizados dos próximos torneios de xadrez que virão, se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.